A paz do Senhor, meus irmãos, estamos felizes, estamos aqui iniciando mais uma série de estudos sobre a Palavra de Deus e nesse trimestre estaremos estudando então sobre a mordomia cristã. E nessa primeira lição que nós temos, nós vamos falar sobre o que é a mordomia cristã, mais precisamente a definição de mordomia cristã. O texto áureo para essa lição, ele se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 12, do versículo 42 e o 43, e diz assim: E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a seu tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A verdade prática nos diz assim: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo aquilo que nós recebemos. A leitura bíblica utilizada para o desenvolvimento dessa lição, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, do capítulo 12, do versículo 42 e até o 48. E nós queremos, nesta oportunidade, informá-los que a partir dessa semana estaremos iniciando um novo ciclo de estudos, um novo ciclo no qual nós aprenderemos sobre a mordomia cristã. O que é a mordomia cristã, para que serve, o que nós devemos fazer com os dons que o Senhor tem nos dado. E nesta nova série de lições, nós queremos apresentar para vocês a lição de número 1, que é o que é a mordomia cristã, mas com o objetivo de nós definirmos e traçarmos uma meta correta para estudarmos esta série de lições. A lição de número 2, nós vamos falar sobre a mordomia do corpo, o corpo que o Senhor tem nos dado, como nós devemos tratá-lo. A lição de número 3, nós vamos falar sobre a mordomia da alma e do espírito. Estaremos já tratando de assuntos espirituais, portanto, é algo que, além do nosso corpo físico, seria mais uma metafísica. Estaremos tratando na lição de número 4 a mordomia da família, onde nós precisamos e temos obrigação de cuidar da família que o Senhor tem nos dado. Se você ainda não constituiu família, você poderá aprender como participar dessa família que você já vive. Também nós vamos aprender na lição de número 5 a mordomia da igreja local, como devemos administrar a igreja, como a igreja deve ser tratada, como que nós precisamos fazer com que o objetivo da igreja seja alcançado aqui na terra. Essa é a mordomia da igreja local. A lição de número 6, nós vamos falar sobre a mordomia da adoração. Vamos quebrar alguns mitos, alguns tabus que, infelizmente, têm adentrado em muitas igrejas, em muitos meios, principalmente no evangélico, em muitos meios religiosos, principalmente o evangélico. E a mordomia da adoração, ela deve ser tratada com muita seriedade, não transformá-la em mercado. É claro que existe o fator financeiro no meio, mas nós precisamos tratar desse assunto também, da mordomia da adoração. Vamos tratar na lição de número 7, a mordomia dos dízimos e das ofertas. Como que isso é tratado na Bíblia? Por que isso é necessário? Por que a igreja precisa de dízimos e ofertas? Muitos perguntam, você prega que Deus é o dono do ouro e da prata, mas precisa dar dinheiro para a igreja? Não, nós vamos estudar detalhadamente, sistematicamente, o porquê disso e como é que Deus recebe os nossos dízimos e ofertas, que é muito importante. A lição de número 8, nós vamos aprender sobre a mordomia do tempo. Exatamente, do tempo. Nós precisamos aprender dentro da palavra de Deus e até mesmo com a ética que nós temos na nossa sociedade, como administrar nosso tempo. Nós sabemos que há uma correria tão grande em nosso tempo e nós precisamos saber administrar o nosso tempo para que haja um equilíbrio em todas as nossas atividades e também incluindo a atividade da igreja, a atividade espiritual, Muito bem. A lição de número 9, nós vamos tratar da mordomia do trabalho.
Alguns pensam que ficar o tempo todo em casa orando, ficar o tempo todo na igreja orando e não tomar atitudes nenhuma quanto à administração do seu trabalho, outros acham que até dentro do trabalho é um local onde ele deva fazer pregações, estar evangelizando. Isso nós fazemos com as nossas atitudes, não muitas vezes roubando o tempo do trabalho para que a gente faça isso com a desculpa de que estamos fazendo a obra de Deus. Vamos aprender direitinho, vamos entrar nesse assunto para que não haja mais problema. Nós também estaremos estudando na lição de número 10 a mordomia das finanças. Essa mordomia das finanças é muito importante. Muitos acham, porque é dizimista e que Deus prometeu abençoar, ele pode sair gastando à vontade, usar cartões de crédito do jeito que ele acha que deve ser usado, e não é bem dessa maneira, né? Nós temos orientações dentro da palavra de Deus de como tratarmos das nossas finanças. Então é um assunto muito importante, muito atual, e nós precisamos estar atentos a isso. A lição de número 11, nós vamos falar sobre a mordomia das obras de misericórdia. A mordomia das obras de misericórdia, nós temos que entendê-la corretamente para não incorrermos no erro de acharmos que praticando a misericórdia, praticando a filantropia, praticando a caridade, nós estaremos assim angariando a nossa salvação. Não é dessa forma que, infelizmente, foi muito divulgada antes do século XVI, pré-reforma protestante, né? Nós estaremos tratando então das obras da misericórdia. A lição de número 12, nós vamos tratar da mordomia que o cristão deve ter com os cuidados da terra. Exatamente, é um tema muito atual, muito propício para esse momento em que estamos vivendo, em virtude de nós estarmos aí à mercê de um aquecimento global, temos um problema da temperatura da Terra subindo, enfim, estaremos tratando do clima, de estações, de como cuidar para que não haja um super uso da Terra de forma desordenada. É muito importante esse dado e é bíblico também. A Bíblia, inclusive, em Apocalipse, nos fala que nós Deus haverá de tratar com aqueles que destroem a terra, né? Então nós temos que tomar cuidado muito com isso. Deus nos deu tudo de bom, mas precisamos aprender a cuidar de tudo isso. Muito bem, a última lição desse trimestre, ela nos convoca a sermos um mordomo fiel. Eu diria que o fechamento desse trimestre nós estaremos trazendo à tona tudo aquilo que nós estudamos durante essas 12 lições anteriores e colocando em prática, ou seja, nós precisamos encontrar em nossa vida um equilíbrio. Eu sempre digo, eu sempre afirmo que o segredo de uma vida, tanto boa com Deus quanto boa materialmente, ela depende do equilíbrio que nós temos. Nós temos que buscar esse ponto de equilíbrio. Basta você olhar para a física moderna, ou mesmo a física que os homens já dominam há muito tempo, e você vai ver que um corpo, para estar em equilíbrio, ele só possui um ângulo. Todos os demais ângulos que você colocar, ele vai cair, ele não vai ficar em equilíbrio. Então nós temos que encontrar esse ponto. É bem verdade que dentro da nossa humanidade nós não vamos conseguir esse feito com tanta destreza, mas precisamos colocar em mente que o nosso alvo, nosso objetivo é buscar esse equilíbrio para que a nossa vida seja realmente pautada nos conceitos em que nós temos de sociedade e principalmente nos conceitos que nós temos bíblicos. Muito bem. Com essa pequena introdução, eu gostaria de passar aos irmãos que essa lição desse trimestre, ela foi escrita, né, por um pastor nosso lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Um abraço aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Norte, pastor Elinaldo Renovato. Ele é líder das Assembleias de Deus, lá de Parnamirim, como eu já disse. Ele é professor universitário, ele é bacharel em ciências econômicas, ele é escritor de diversas obras editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Então, nós temos aqui diante de nós uma pessoa preparada que, com certeza, com muito afinco, com muita dedicação, dispôs do seu tempo para nos apresentar esse roteiro de lições
que nós haveremos de estudar nesse próximo trimestre, tá? Iniciando agora no próximo domingo, no começo de julho, e indo até o final desse trimestre. Muito bem, nós já demos essa pequena introdução sobre o que é a lição desse trimestre, então nós vamos agora passar para vocês alguns conceitos e alguns tópicos principais desta primeira lição. O que é a mordomia cristã? Vamos tentar definir primeiramente o que significa mordomia, né? A mordomia vem do latim essa palavra, e ela significa, lá no latim ela é colocada como major domus, ou significa o criado maior da casa. O criado maior da casa, nos tempos bíblicos e até mesmo em tempos mais recentes, ele sempre foi aquele funcionário da casa, aquele que trabalha para o seu senhor e que detém total confiança do seu senhor. Ele está ali exatamente para que o seu senhor possa dispor de tempo para cuidar dos seus negócios e os afazeres diários e a administração geral dos seus bens ficaria em cargo desse major domus, que significa o criado maior da casa, que traduzindo para o nosso português, nós traduzimos como mordomo, né? E muito bem. Essa é o primeiro conceito de mordomia que nós temos, e também de mordomo, melhor dizendo, né? Porque agora nós estaremos falando sobre mordomia, que seria o ato de você praticar o que o mordomo faz, na realidade. Essa palavra significa cargo ou ofício do mordomo. Tem o mordomo e tem o cargo que ele ocupa dentro da sua área de atuação, né? Esse termo vem do grego, ele chama oikonomia, é quase igual a economia, né? Mas não é oikonomia, né? E nós encontramos esse texto ao longo do Novo Testamento, e nós temos muito bem claro dentro do Novo Testamento, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, por exemplo, do verso 2 em diante, a parábola do mordomo infiel. Jesus Cristo proferindo essa palavra para tentar começar a dar ensinamento aos seus discípulos a respeito do que é a mordomia, do que significa ser mordomo das coisas de Deus, né? Então, nós temos um ponto central desse primeiro tópico que nós estamos estudando, que nós iremos estudar durante esta lição, o que é a mordomia cristã. O ponto central é que Deus confiou-nos a mordomia dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Ele nos concedeu esses bens. E Ele nos concedendo esses bens, Ele fez com que nós usufruíssemos de tudo. Deus nunca proibiu ninguém de usufruir dos bens materiais, de buscar a felicidade, de ser aquilo que Ele sempre desejou para o ser humano. É claro que o ser humano ele se desbandou para um lado onde tudo para ele é permitido, tudo para ele pode, tudo para ele, ou melhor, ele deixou de seguir certas regras que o próprio Criador estabeleceu para o ser humano, né? Então, é interessante nós entendermos nesse principal tópico que Deus confiou a mordomia dos dons e dos bens espirituais e materiais a nós. Cabe a nós, portanto, sabermos como cuidar bem para que a nossa vida seja repleta de felicidade. Dentro desse tópico primeiro, nós podemos entender que a função do mordomo, ela corresponde ao administrador, e a mordomia refere-se à administração dos bens espirituais. Fazendo um pequeno resumo para que nós possamos então passar para o tópico 2, que agora a lição irá nos mostrar o que é a mordomia espiritual do cristão. Nós iremos tratar com bastante detalhamento durante o trimestre muito fato relacionado à mordomia, relacionada à parte material, trabalho, finanças, família, bens materiais, enfim, tudo aquilo que o Senhor nos confiou aqui nesse mundo. Mas também há uma importância muito grande do cristão procurar cuidar muito bem do seu lado espiritual, do seu lado metafísico, daquele lado em que a sociedade, de uma forma geral, nunca enxerga.
Ela consegue enxergar somente os bens materiais. As pessoas são valorizadas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Então, esse conceito que existe na sociedade moderna, especialmente no mundo capitalista, muitas vezes culturalmente influencia os cristãos. E muitos cristãos têm deixado de usufruir de uma presença real de Deus na sua vida, deixado de ter uma comunhão real com Deus, em virtude de não saber administrar. Ou seja, exercer a mordomia dos bens espirituais que Deus lhe concedeu. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos desse, e certa vez um fariseu chegou em Jesus Cristo e perguntou para ele, né? Ele estava ensinando sobre lei, sobre alguma coisa dessa natureza, e um fariseu, um doutor da lei, que na realidade não é um advogado, mas sim um fariseu, né? Ele questionou ao Senhor o que ele deveria fazer para seguir o que o Senhor, qual era o maior dos mandamentos, o que ele deveria praticar. Ele sabia porque ele era doutor da lei, ele queria testar Jesus Cristo. Então Jesus Cristo falou assim, o que está escrito na lei? E ele responde para o Senhor, olha, na lei está escrito o seguinte, Jesus, está escrito que amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Ele deu inclusive um show de conhecimento da Bíblia, porque o primeiro mandamento, quando diz amarás o Senhor teu Deus, só está completado com a frase ao próximo como a ti mesmo em outro livro da Bíblia, está lá em Deuteronômio. Então, quando nós olhamos para a resposta daquele homem para Jesus, denota que ele conhecia plenamente a lei. Porém, ele não sabia, ou pelo menos tentou confundir Jesus Cristo, tentando se justificar, achar uma autodefesa, dizendo, mas Senhor, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Então Jesus passa a contar uma parábola do bom samaritano. Nós conhecemos muito bem essa parábola. Está lá no Evangelho de São Lucas, do capítulo 10, do versículo 30 até o 37. E é interessante que essa mesma pergunta que ele fez para Jesus Cristo, quem é meu próximo? O próprio Jesus fez para ele no final da parábola. Ou seja, ele contou uma história fictícia para aquele homem, para despertar naquele homem o interesse em buscar saber quem era o próximo, e no final Jesus pergunta para ele, então, depois dessa história, quem você acha que é o próximo daquele homem, daquele samaritano que estava caído na beira da estrada que desce de Jericó para Jerusalém? Então, quando ele faz essa pergunta, o homem imediatamente responde, quem fez foi o samaritano que fez com que aquele judeu, melhor dizendo, né, ele fosse tratado bem, fosse levado para uma estrebaria, fosse cuidado das suas feridas e restaurasse a sua saúde. Jesus Cristo falou assim, disseste muito bem, então vai e faz o mesmo. Ou seja, nós temos que aprender que nós precisamos, nós necessitamos de aprender a cuidar dos outros também. É mordomia dos bens espirituais. O que significa isso? Deus colocou no ser humano uma centelha de ética, uma centelha de conhecimento, uma centelha de discernimento do que é certo e do que é errado. Todo ser humano tem. Independente, você pode até questionar, mas tem problema cultural, tem problema de época, tem problema de circunstâncias, tem problema de momento político, tem momento de paz, momento de guerra. Não, mas todo ser humano tem um conhecimento do que é certo e do que é errado. O conhecimento básico é esse. Tanto que o profeta Ezequiel, quando nós olhamos lá para o livro de Ezequiel, ele começa a dizer para nós o seguinte, que Deus haveria de nos próximos tempos, nós estamos falando do Velho Testamento, agora ele pensando já lá na frente, já profetizando lá na frente, dizendo o seguinte, fazendo seu vaticínio após Cristo, dizendo que Deus tiraria do ser humano um coração de pedra e colocaria um coração de carne, um coração amaciado, um coração levado pelo Espírito de Deus. Então, o fato de o ser humano receber de Deus um coração novo, na sua conversão, significa que todos os seus dons, todo o seu senso de certo ou errado, todo o amor que Deus plantou no coração de Deus, do homem,
passa a ser então destacado naquele momento. E quando ele é destacado, o ser humano tem a necessidade de saber administrar esse bem tão precioso que Deus colocou no seu coração. Muito bem, então nós temos que aprender a administrar esse bem que o Senhor nos deu, que foi derramar o seu amor em nossos corações por Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar. Uma outra mordomia que nós temos que adotar em nosso viver espiritual é a mordomia da fé cristã. Eu costumo dizer que a fé ela é algo que é a base fundamental de tudo aquilo que construímos como cristão. O escritor aos Hebreus, no Hebreus capítulo 11, verso 1, ele define dessa seguinte forma: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando nós falamos as coisas que se esperam, nós estamos falando em esperança. Esperança para o crente, muitos crentes não sabem o que é ter esperança. E eu queria dizer para você que ter esperança significa que nós não podemos esperar aquilo que nós não desejamos. Nós só temos esperança em conseguir aquilo que nós desejamos. Se você não deseja nada, você não tem esperança de nada. Daí a necessidade de você saber administrar aquilo que você quer, você ter metas concretas em sua vida, e a meta principal espiritual do cristão é exatamente estar disposto a pensar em coisas eternas, não em coisas materiais, né? Nós estamos falando de coisas espirituais nesse momento. Então a fé é exatamente isso que faz com que o crente coloque e deposite total confiança nos cuidados que Deus tem tido para o seu povo. A fé também ela é um patrimônio espiritual. E esse patrimônio é interessante que não depende do ser humano. O ser humano, ele simplesmente pode estimular sua fé de alguma forma ou de outra, através de receber um milagre, ou através de um testemunho de algo que Deus já tenha realizado. Isso estimula a fé. Mas a verdadeira fé, ela provém de Deus. O apóstolo Paulo diz que a fé não vem de vós, ela é um dom de Deus. Deus deu esse dom para você. Então, se você recebeu esse dom de Deus, é claro que é um bem que Deus te deu. E você precisa, então, aprender a administrar esse bem que é a sua fé. Amém? Nós vamos, então, partir para o terceiro tópico dessa lição que nós estamos desenvolvendo nessa semana, e é a mordomia dos bens materiais. Primeira coisa, o cristão, é uma introdução de todo o trimestre, o cristão e as finanças. Nós precisamos entender que desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, Deus informou ao homem: olha, do suor do seu rosto você comerá do fruto da terra. Ou seja, o esforço que o homem deveria fazer para que as suas necessidades básicas de alimentação fossem supridas. E essas necessidades, até hoje, elas existem, e o ser humano que não quer trabalhar, o apóstolo Paulo foi mais enfático ainda, diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Ele foi mais duro ainda com os crentes, os quais ele estava instruindo naquele instante, né? Mas a verdade é que nós precisamos aprender a administrar nossas finanças. Quando você acha que o que você ganha não está dando para você viver, você basta fazer uma pequena análise. Pessoas com salário muitas vezes muito menor do que o seu vivem muito melhor financeiramente do que você. Pessoas muitas vezes que ganham muito dinheiro, têm um salário altíssimo, passam apertado mais do que pessoas que ganham às vezes um salário muito inferior. Mas por que isso acontece? Isso acontece por saber administrar finanças. E administração de finanças significa uma coisa muito básica em todos os conceitos e que é difícil até para os nossos governantes, na verdade. Esse conceito é o seguinte: nunca gaste mais do que você ganha. Essa é a regra básica para que você não incorra no fato de de se encontrar devedor, de se encontrar complicado financeiramente. Se você também, para que você tenha a condição de
ter um salário, ter uma renda para que você subsista, há necessidade do trabalho. E você precisa trabalhar. Eu encontro muitas pessoas que acham que não precisam trabalhar, que Deus provê tudo e vivem muitas vezes na mendicância, procurando alguém que ajude a todo instante. Falta comida no fim do mês, recorre a uma entidade social ou ao próprio sistema de abastecimento da igreja para comer em casa. Mas você pergunta, quantas vezes você procurou emprego? Mas está difícil. Não tem dificuldade. Nós precisamos aprender a administrar e ter responsabilidade com o dom que Deus nos deu. Mas a minha profissão é muito simples. Não tem problema. Se você sabe varrer um chão, que faça da melhor maneira e para a glória de Deus. Que tudo seja para a glória de Deus e você vai ser recompensado por isso. Se você faz alguma coisa bem feita, sempre, aprenda isso, alguém vai te contratar para fazer para ele, se você faz bem feito. Então, administre o dom que Deus te deu, tá? Muito bem. O cristão e as riquezas. O que nós podemos falar sobre os cristãos e a riqueza? A riqueza não é demonizada por Deus. Deus não condena a riqueza. O que Deus condena é o amor ao dinheiro, o amor aqui aos bens materiais. Porque todas as vezes que você coloca o seu amor em algo e esse amor ele acaba crescendo muito, quando ele se torna um Deus em sua vida, ele acaba se tornando um demônio para você. Então você precisa aprender que as riquezas que você possui, foi Deus quem te deu. Saiba administrá-la, saiba ser um bom usuário daquilo que Deus te deu. Se você souber fazer dessa forma, você vai entender como Deus quer te abençoar ainda mais. Ele não está preocupado se você ganha 1 ou se ganha 1000. Ele está preocupado com aquilo que você faz com o que você ganha. Então, a riqueza não é demonizada por Deus, não é proibida por Deus, não é proibida em local nenhum da palavra dele. Aliás, todas as vezes que a Bíblia se refere ao povo de Israel em uma situação muito boa, é porque eles estavam bem financeiramente também. Então, isso sim, a felicidade do homem não está naquilo que ele possui, mas aquilo que ele possui pode muito bem contribuir para uma vida confortável e não é pecado diante de Deus, desde que você saiba administrá-la. Muito bem. O último tópico, que é o item 3 do tópico 3, nós vamos estudar nesse domingo a respeito do cristão e a contribuição para a igreja. Olha, meus queridos irmãos, a contribuição para a igreja é algo que nivela todos os crentes. Quando Deus instituiu o dízimo de toda a fazenda, de toda a renda, de tudo aquilo que a pessoa arrecada, e esse dízimo ser destinado à obra de Deus, ele nivelou todas as pessoas. Alguém fica preocupado, mas o meu dízimo é tão pequenininho, ou o meu dízimo é tão grande. Ainda hoje eu ouvi alguém dizendo o seguinte: eu gostaria de pagar o triplo de impostos que eu pago para o governo. Parece um paradoxo, mas se você pensar, você vai ver o seguinte: se ele pagasse o triplo do imposto que ele paga para o governo, significaria que ele estaria ganhando 3 vezes mais. Então, a proporcionalidade do dízimo é algo muito justo, é algo muito sério, muito interessante dentro da Bíblia. Nivela todos os crentes. É só você olhar no momento em que Cristo adentrou no templo em Jerusalém e ele viu uma pobre viúva depositando uma simples moeda. E os ricos depositavam grandes quantidades. E dentro daquele contexto, Cristo mostrou que aquela viúva estava colocando a maior de todas as ofertas. Você vai dizer, mas como é maior se era apenas algumas moedas e os ricos depositavam quantias enormes? Porque proporcionalmente aquela mulher estava dando de coração tudo que ela tinha. Então, quando você olha para a relatividade, quando você relativiza os valores, você vai ver que todos participam da obra de Deus com a mesma quantia, com o mesmo entusiasmo e com o mesmo valor. Não valor material, não que o bem que você pode comprar com dízimo pequeno é o mesmo bem que você compra com dízimo grande. Não, não é isso. Mas dentro da palavra de Deus, dentro de um contexto espiritual desse ato, você está contribuindo de forma generosa para a obra de Deus. Então o cristão deve sim colocar em primeiro lugar aquilo que pertence a Deus. Separe o que é de Deus.
dê o seu dízimo. E além do seu dízimo, você também, Deus vai te abençoar tanto que você poderá dar ofertas alçadas e essas ofertas poderão ser utilizadas para a manutenção da igreja. Muitos têm um conceito errado. Eu contribuo quando está construindo a igreja. Pois construir não precisa mais contribuir. Precisa sim, porque tudo que nós vivemos nesse mundo capitalista, onde a igreja não tem subsídios governamentais, subsídios públicos para se sustentar, há necessidade de uma contribuição voluntária dos seus próprios membros. Então você que está nos ouvindo nessa manhã, você pode sim fazer com que a obra de Deus prospere e você vai prosperar junto com a obra de Deus. Jeremias, quando mandou uma carta para avisar o rei de Babilônia, para avisar os que estavam cativos em Babilônia, ele disse o seguinte: orai pela cidade que você está. Sabe por quê? Cresça com a cidade que você está, porque a cidade crescendo vai trazer bênçãos para você. Se a igreja do Senhor crescer, se a obra do Senhor progredir, com certeza você vai ser abençoado juntamente com a obra de Deus. Eu gostaria de deixar para você essas palavras e convocá-lo. Não fique simplesmente com o desejo de assistir a estas aulas, mas que você possa, todos os domingos, participar conosco da Escola Bíblica Dominical, porque é onde nós temos um momento em que todos podem fazer as suas perguntas, fazer os seus questionamentos, tirarem as suas dúvidas e, às vezes, caso não seja possível naquele momento, nós poderemos perfeitamente fazer com que haja uma pesquisa e, posteriormente, responderemos para você. O meu abraço a todos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração e eu muito obrigado. Deus abençoe. Amém.